Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Dando continuidade às aulas anteriores, hoje nós vamos falar sobre a medida RankX, que é uma medida que cria um ranking no Power BI. Se vocês ainda não estiverem inscritos, juntem-se a nós, sejam bem-vindos. E lembrando que nós temos aula toda segunda de Excel e toda quinta-feira de Power BI no canal. Então, vamos dar continuidade. Nós já temos aqui algumas medidas que nós criamos nas aulas anteriores. Medida de 1 até 12, para seguir a nossa mesma lógica, nós vamos criar uma medida 13. Tá? O que essa medida faz? Ela retorna a classificação de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Então, nós temos aqui algumas tabelas, né? Tabela de produto, tabela de venda, de vendedores, e temos uma tabela de filial. Então, a ideia é a gente saber qual é o ranking das nossas filiais. Então, nós vamos colocar aqui uma tabela, tá? Vou colocar uma tabela. Vamos colocar aqui a nossa filial. Então, nós temos 4 filiais, tá? E vamos colocar aqui a soma vendas. Então, a ideia é, reparem que, por padrão, o Power BI sempre ordena em ordem crescente do primeiro campo que a gente utilizou. Como nós utilizamos o campo unidade, ele colocou em ordem alfabética. Mas se a gente clicar no cabeçalho de uma outra coluna, reparem que ele classifica pela outra coluna. Então, aqui, ó, nós podemos observar que a unidade salmão foi a que vendeu mais, depois a badege, depois a tilápia, depois a atum. O que nós vamos criar aqui é uma medida que vai ranquear as unidades. Então, salmão vai ser o primeiro, badeja segundo, tilápia terceiro e atum vai ser o quarto. Tá? Então, vamos clicar aqui com o botão direito, nova medida. A medida vai ser a medida 13, para a gente seguir a ordem que a gente das outras medidas, e vamos chamar ela de ranking. Ranking. Tá? A função que nós vamos utilizar é a função RankX. O primeiro argumento é uma tabela. Como nós não estamos querendo ranquear a tabela de unidades, então nós vamos trabalhar com a tabela filial. Tá? Então nós vamos colocar aqui filial e a expressão que a gente está querendo ranquear é a expressão 06. Tá? Os outros argumentos, eles são opcionais e nós não vamos precisar para essa nossa medida. Então, aqui tem um detalhe que se a gente simplesmente utilizar a tabela filial e a expressão 06, ele classifica uma expressão avaliada para cada linha da tabela. Então, repare o seguinte, se a gente colocar a tabela filial aqui, o que ele vai fazer? Vamos colocar a medida ranking aqui. Todos vão ficar com 1, porque como ele analisa para cada linha da tabela, então, cada linha só tem uma única venda. Então, todas elas ficariam com 1. Para que a gente analise a tabela inteira, então, antes da tabela que a gente escolher, a gente coloca a função ALL, para ele considerar todas as linhas de uma tabela. Então, ele vai analisar todas as linhas de uma tabela e vai agora sim colocar o ranking correto pelas unidades. Então, ó, salmão é primeiro, badeja é segundo, tilápia é terceiro e atum é quarto. Se eu quisesse a ordem inversa, ou seja, se eu quisesse que o menor fosse o primeiro do ranking, aí a gente utilizaria o último argumento. Então, eu vou colocar aqui, ó,
vírgula não iria informar o terceiro argumento, e o penúltimo argumento, ó, o order, ao invés de a gente colocar o padrão, no caso, é desk, a gente escolheria o ASCII. E aí ele ia ordenar em ordem crescente. Então, se vocês repararem, agora o nosso ranking, bom, aqui tem um parênteses a mais, deixa eu tirar esse parênteses aqui. Reparem que agora está em ordem inversa, tá vendo? O menor é que tem é o número 1. Então, se a gente quiser do maior para o menor, não precisa informar este argumento. Se a gente quiser do menor para o maior, aí no caso, se eu quiser classificar pelo ranking que a gente criou agora, o menor seria o primeiro colocado e assim por diante. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de dar um like e um dislike e aguardamos vocês nas próximas aulas. Até lá!